Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Descubra Cast. E hoje nós temos um convidado que veio falar sobre associativismo hoje. Hoje nós estamos com o novo presidente da Associação de Moradores do Morumbi. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício, e eu gostaria de saber o que te motivou a retomar um projeto que estava esquecido, que já fazia mais de 10 anos que não existia uma associação que representava o povo, os moradores do bairro Morumbi. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Laércio. Como você disse, meu nome é Maurício Castilha, sou advogado no Morumbi há muito tempo já. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de vir aqui num podcast que tantas pessoas traz aqui, pessoas importantes que conseguem dizer muita coisa sobre a nossa cidade. E estou muito feliz de estar aqui porque acredito que esse veículo de comunicação consegue explicar os assuntos aos quais o entrevistado é abordado com mais profundidade. E, como eu disse, moro no Morumbi há muito tempo, desde 1990, e tenho muitos amigos no Morumbi. E a gente percebeu que no Morumbi não existe uma associação há mais de 10 anos, né? Foi perdido o imóvel lá no Morumbi, uma coisa até inédita no Morumbi que aconteceu. O Morumbi tem muitas coisas inéditas e uma delas é essa. O Morumbi nunca teve um pavilhão comunitário porque sempre teve uma associação de moradores, porque muitos moradores, há 30, 40 anos atrás, conseguiram um imóvel na matrícula do CNPJ da associação. Desculpa, é uma que tinha ali em frente o Diletare? Isso, era a Associação do Morumbi 2. Agora o Morumbi é um bairro inteiro. E a nossa associação pretende representar o Morumbi inteiro. Todos os Morumbis, o 1º de Maio, a área industrial, o Jardim Europa. Pelo novo zoneamento eleitoral, o bairro Morumbi compreende da República Argentina até mais ou menos ali na Aviação Itaipu, compreendendo o Jardim São Rafael, Jardim Itália, Vila Borges, Jardim Itália, como eu disse, todos os 4 Morumbi, 1, 2, 3 e 4, e também aquela parte depois do 1º de Maio, que é o bairro do Futuro, tudo aquilo ali é Morumbi, tudo é Morumbi. Então, é um bairro que agrega, segundo algumas estimativas, mais de 50 mil pessoas, e como eu era contador antes, estou agora como advogado, e estou no mesmo lugar com a minha porta aberta há 35 anos, na rua Mané Garrincha, bem próximo ali da Avenida Mário Filho, eu sempre tive conhecimento de muitas pessoas e contato com muitos empresários, com muitos moradores, até porque a minha profissão me permite alcançar muitas pessoas, profissão a qual sou muito grato, inclusive, porque na minha profissão a gente consegue muitas vezes mudar a vida de algumas pessoas por conta do trabalho, e sou muito satisfeito em morar no Morumbi, então, e exercer meu ofício ali, e tenho o maior orgulho disso. E quem foram as pessoas que resolveram dar esse pontapé inicial com você? Quem são essas lideranças e por que elas Então, iniciaram? a gente criou uma associação comercial há 3 anos ali, núcleo empresarial da CIF, dos empresários. E começamos isso lá porque é muito difícil no Morumbi criar qualquer intuito de associatividade. Eu diria, inclusive, que se fosse uma escada, criar uma associação no Morumbi teria um degrau antes do primeiro, por conta que as pessoas não acreditam muito nesse tipo de movimento. Não acreditavam porque a sede da associação do Morumbi 2, como eu disse, é uma coisa inédita, foi perdida a associação. A antiga diretoria não pediu a isenção do IPTU, que fez aquele imóvel que hoje vale R$1 milhão, mais ou menos, fosse perdido num leilão em 2017, foi avaliado em 390 mil e foi vendido pela metade do preço num leilão que foi gerado porque a diretoria da associação não pediu a isenção do IPTU, que gerou um executivo fiscal. E o executivo fiscal do IPTU acaba tomando o imóvel. E tomou esse imóvel da associação. O Morumbi hoje não tem um pavilhão comunitário porque sempre teve uma sede. E faz 10 anos que perdeu essa sede. Então hoje não tem uma sede da associação, que a prefeitura acabou tomando pela letra fria da lei, executou. Foi vendido no segundo leilão por 180, 190 mil. De graça. Foi pago lá os 20 mil do executivo fiscal e o resto foi dado, o dinheiro,
do troco desse leilão para a diretoria, que ninguém sabe o que foi feito com esse dinheiro. Então, tem uma descrença muito grande no Morumbi sobre esse tipo de movimento, porque o pessoal conseguiu perder o imóvel de antes. Então, nós estamos numa reconstrução dessa ideia. No núcleo empresarial, na associação, a ideia era os empresários que são amigos se conhecerem uns aos outros para poder comprar do vizinho, conhecer o vizinho, comprar do vizinho, indicar o vizinho para outras pessoas. Eu me enquadro como empresário de bairro, porque eu tenho a minha advocacia no Morumbi. Embora eu tenha uma advocacia no centro também, é no Morumbi que eu passo a minha maior parte do tempo. E como empresário do Morumbi, eu entendi duas coisas, meu amigo Laércio. Primeiro, qualquer movimento que você participe, qualquer círculo social, permite você conhecer mais pessoas. E quando você participar de uma associação, permite você ter acesso a muitas pessoas. E eu, que sou empresário do bairro, os moradores são os nossos clientes. Os moradores do bairro são os clientes dos empresários de bairro. Como eu sou empresário de bairro, a visibilidade que permite ao você participar de um movimento social importante como esse, desse resgate até da cidadania das pessoas, porque a associação é um aprofundamento da democracia. Você consegue fazer com que as pessoas consigam participar do movimento de uma maneira mais simples, mais perto da sua casa, então, né? Só que aí você está falando de duas situações. Você está falando da associação de moradores do bairro e está falando do núcleo empresarial de empresários do bairro, né? É porque começou com a ideia do núcleo empresarial, que a gente começou, foi muito difícil. Hoje nós temos esse grupo de empresários, mas a partir daí foi possível ver que as pessoas entendem que quando não existe uma associação de moradores, o bairro não desenvolve. O bairro não desenvolve por quê? Por que não desenvolve? Quando não tem uma associação de moradores, a prefeitura vem fazer um investimento público, ela faz um investimento público sem ouvir a população. O investimento público ele já é escasso, ele é pouco. Então ele tem que ser bem aplicado. A prefeitura, o órgão público, ao ouvir a população através da associação, consegue ouvir as lideranças e consegue fazer uma assertiva no investimento público. Que, como eu disse, o investimento público é escasso e precisa ser investido corretamente, no mesmo sentido que a população entende que é necessário. Não adianta fazer um campinho, não adianta fazer uma outra obra, quando a necessidade da população é um posto de saúde, é aumento das vagas, por exemplo, na creche. Então, nós temos muitos pontos sensíveis aqui no bairro, que a ausência de uma associação de mais de 10 anos já, também não há vereador declarado pelo bairro. O bairro não tem nenhum vereador. O que não permite a articulação para que o investimento público possa ocorrer no bairro. Então, no nosso caso, é 2 vezes mais importante a retomada de uma associação, porque permitiria a gente discutir as ideias que a gente entende como prioridade. Ouvir as lideranças é algo que a prefeitura poderia ter um benefício muito grande, porque poderia fazer uma assertiva, acertar no investimento público e também é uma simbiose, haveria uma troca também. A prefeitura poderia informar melhor a população sobre o que ela vem fazendo para aquela comunidade. Quando a prefeitura consegue informar direito à população, tem várias maneiras de informar, mas a associação também é um veículo importante, porque alcança muitas pessoas. Principalmente agora que existe associação a ali prefeitura no consegue, bairro. a prefeitura, vou falar da prefeitura aqui, a prefeitura consegue melhorar a imagem dela somente de informar corretamente quais são as coisas previstas, os investimentos públicos dos próximos anos, o que está sendo feito, o que está sendo investido no bairro. Quando a população consegue ter um conhecimento maior dos atos do poder público, certamente ela tem uma percepção melhor da atividade, né, do desempenho daquela administração pública. Doutor, faz praticamente o que? 1 mês e alguns dias que foi feita a eleição, né? E você já começa a conseguir enxergar o que a população está pensando sobre essa nova associação, sobre essa nova direção. Já está havendo demandas? O que a população está falando sobre isso? Sim, sobre a eleição primeiro. Houve a eleição 28 de setembro, mais de 250 pessoas vieram votar. Ficou somente 3 horas aberta a votação, foi um período curto. Também choveu no dia, que dificultou um pouco, né? Mas mesmo assim veio um número expressivo de pessoas, que nós tínhamos uma chapa única. Foi colocado, inclusive, no jornal diário da cidade,
para que houvessem, com o tempo foi colocado, para que houvessem mais chapas, mas não houve nenhuma outra chapa que inscreveu. Concorremos como chapa única e as pessoas mesmo assim vieram votar para poder mostrar que elas não só que aprovaram a nossa eleição, mas que também acreditam que é necessário esse movimento. Ouvir as lideranças, a população ser ouvida, certamente traz uma percepção na própria pessoa de que alguma coisa pode estar sendo discutida, pode estar sendo feita no futuro. Quando você nem ouvido é. Então a associação, ela tem um poder de criar um canal de comunicação com a prefeitura. Como que já respondendo a sua segunda pergunta, então, como que a associação pretende trabalhar? Veja bem, existem alguns locais, vou citar um exemplo, por exemplo, do asfalto. Hoje nós temos alguns locais no bairro que você paga 30, 40 anos IPTU, não tem asfalto ainda. Não dá para entender qual que é o critério que eles utilizam. Tem locais que é invasão, que não tem nem IPTU, não paga nem IPTU, o asfalto passou 1, 2 vezes já. Não dá para entender o critério. Tinha que ter o critério da antiguidade. Então, uma pessoa que tem o asfalto, por exemplo, lá, não são muitos, felizmente não são mais muitos lugares no Morumbi que não tem asfalto. Os que faltam, por exemplo. Um morador vai ter um canal que nós vamos criar através do site, nas redes sociais, que serão informadas oportunamente. Nesses canais vai ser possível coletar os pedidos dos moradores. Esses pedidos individuais, quando forem pedidos que alcançam mais de uma pessoa, como por exemplo um asfalto de uma rua, de uma quadra que falta, aquilo não é um pedido de uma pessoa só. Mesmo que uma pessoa pede para a associação, não é o pedido de uma pessoa só. Ele tende a se tornar um pedido coletivo. Vale para todos, né? Tende a se tornar um pedido coletivo. A diretoria vai analisar esse pedido e pode tornar ele um pedido coletivo. Quando a diretoria fizer isso, ela vai fazer um protocolo no órgão responsável, fazer o acompanhamento e pretendemos também divulgar para poder ter transparência nesses pedidos. A associação pretende representar os moradores para que a prefeitura possa ter um canal para ouvir a população. E nós abriremos esse canal porque acreditamos que a transparência tende a mudar o nosso bairro. Ou seja, a associação de bairro ela chega de encontro com o poder público para que possa ser um porta-voz para as necessidades do bairro também. Se uma associação não faz pedidos coletivos, não faz uma articulação junto à prefeitura ou qualquer outro órgão para que venha investimento público, talvez a associação não está fazendo tudo o que ela podia. Que o principal, no meu ponto de vista, o principal objetivo da associação é buscar o desenvolvimento, tanto social, que é o que a população espera, quanto o desenvolvimento econômico, que é o que os empresários, as pessoas que investem no bairro, que ali empreendem, esperam que aconteça. Até porque quem sabe a necessidade de cada coisa são os empresários e os moradores do bairro, né? Outra coisa importante também que nós temos no bairro ali, nós temos muitos espaços vazios, inaproveitados, espaços públicos, terrenos públicos, que não têm destinação nenhuma. Quem mora no bairro consegue dizer um fim para aquilo. E nós temos alguns exemplos, inclusive, que vamos citar, provavelmente nessa entrevista, mas que é uma observação muito importante que precisa ser feita. Precisamos dar um destino aos imóveis subaproveitados da prefeitura, especialmente. Então, a conclusão é o quê? Que sem o poder público saber o que está acontecendo no bairro, fica mais difícil. E tendo o empresário, o morador que sabe qual é a necessidade, fica muito mais fácil através de um porta-voz, que no caso seria o núcleo empresarial, né, que são os empresários, e também a associação de moradores. Agora, qual que é a situação que está assim mais, como é que eu posso dizer, que está mais incomodando ali? Porque nós temos ali a Capela Mortuária, nós temos o Duque de Caxias, nós temos o SESI, né? Fala um pouquinho sobre a Capela Mortuária. Qual que é a situação hoje dela? A Capela Mortuária, nós temos percebido diversas pessoas fazerem muitos comentários sobre ser de várias maneiras inadequada a capela, seja pelo telhado dela que chove dentro, pelos móveis que lá estão.
A infraestrutura ela está inadequada, como eu disse, e isso vem acontecendo há muito tempo. A maneira como é administrada a capela mortuária, as pessoas não conseguem perceber aquilo. Você vê, por exemplo, outras cidades pequenas aqui da região, uma capela mortuária bonita, uma coisa que conforta você ir lá, e não... Que já é um momento difícil para a família ali, né? A indignidade das capelas mortuárias, especialmente a do Morumbi, aumenta o sofrimento da perca, eu até diria. Porque poderia ter uma coisa que permitiria um conforto melhor ali. E é necessário. Tanto que a gente vê isso aí em todas as capelas. Nós tivemos em tratativas com o secretário Edinardo, também com o José Teodoro, de planejamento, e vimos lá que existe uns estudos lá para poder fazer qual que seria a viabilidade de fazer alguma reforma lá. Estivemos também em tratativas com o presidente da Câmara essa semana, verificamos lá que existe uma intenção deles de fazer uma reforma naquilo lá, inclusive com destinação de valores para poder fazer isso, e está tramitando. Deve ter alguma novidade no começo do ano que vem, no decorrer do ano, eu imagino aí, lá, porque é um assunto muito sensível e as pessoas querem muito que aquilo ali seja resolvido. Existem algumas alternativas, não só de reforma, mas também de modificação daquele lugar para um local maior. Mas nós temos aí muitas alternativas para poder sugerir, inclusive, lá. No momento, temos que aguardar o que vai acontecer, porque já tem algo previsto lá para acontecer. E, doutor, me diz uma coisa, não tem uma sede hoje, né, associação de moradores. E também existe uma ideia de poder estar sendo ali no antigo posto policial. É isso mesmo? O antigo posto policial ficou inativo e inaproveitado por, não sei, mas uns 10, 15, 20 anos ali. E a gente soube que 1 ano, 2 atrás, a escola, aquela creche do lado, começou a utilizar aquilo como depósito, alguma coisa assim. Então, aquilo ali serviria muito mais à população, no nosso ponto de vista, como sede da associação. Permitiria, inclusive, a gente ter um local de uma certa visibilidade e atenderia, como eu disse, muito mais a comunidade ali. Até porque a prefeitura, que como a gente vê aí na internet, está buscando melhorar a imagem dela. Nós acreditamos que a imagem da prefeitura poderia muito ser melhorada se ela corrigisse um erro histórico que ela fez de, pela letra fria da lei, tomar a nossa sede em 2017. É assim, e quando a gente fala prefeitura... Não foi esse prefeito agora, foi o prefeito antigo e tal. Porque é a prefeitura que organiza. O fato é que a prefeitura moveu o executivo fiscal e tomou a associação. Tomou o prédio e nós não conseguimos nos reunir. Nós temos que sentar no sol para poder conversar. Não tem um pavilhão, qualquer bairro pequenininho tem aí. Mas o Morumbi, que é o maior da cidade, não tem. Então, carece no centro comunitário, o Morumbi carece, precisaria ter um centro comunitário, mas o Morumbi precisa ter também uma sede para a associação. Nós gostaríamos que fosse no antigo módulo policial, bem na esquina da rua Canindé, Tenente Eduardo Almedo. Inclusive, a Associação de Moradores, nós estamos com a tratativa agora de vir a documentação do registro, semana que vem, e iniciaremos, junto à Câmara de Vereadores, as tratativas para o reconhecimento da utilidade pública municipal, porque só a partir daí seria possível administrar algum espaço público através de uma concessão da prefeitura ou algo parecido. Primeiro precisa ter utilidade pública, já estamos iniciando as tratativas já. E esperamos que a partir do ano que vem seja possível destinar um imóvel para a sede da associação de maneira definitiva e não provisória, que, como eu disse, poderia melhorar muito a imagem da prefeitura ao permitir que as lideranças do bairro Morumbi possam ter um local digno para poder se reunir. E hoje não existe. Talvez esse seja um dos motivos que demorou 10 anos para a gente conseguir tentar retomar esse movimento, porque nenhum local para reunir a gente tem. Porque como é que você vai apresentar as propostas para os moradores? Aqui tem um degrau antes do primeiro, lembra que eu disse? Exatamente. e, doutor, assim, tem é tudo próximo ali, né? Por exemplo, nós temos a revitalização da Mário Filho, que é algo que já vem sendo discutido, e a própria UDC fez um estudo no período, sim, né? E nós temos o SESI, que fica na rua de trás, né? Antigo SESI, na verdade, né? Na rua de trás da Mário Filho, e também uma solicitação de um semáforo, que é lá no final não é nem final, né?
da República Argentina com o começo da Mário Filho. O tráfego ali é muito grande. O que você pode falar sobre esses 3 pontos? O que está sendo feito, as tratativas? Conte para nós o que pode ser feito e como está sendo feito. Vou falar primeiro sobre a Mário Filho, então. Aquele semáforo na esquina da Mário Filho com a República Argentina é um tráfego muito grande, precisaria de uma sinalização para poder diminuir a incidência de acidentes ali que tem ocorrido. E a população já tem se manifestado há muito tempo sobre isso ali. Esperamos que o Fostrans tenha a capacidade de poder identificar, avaliar e, se for o caso, colocar como a gente imagina ser possível mesmo. Principalmente agora que está tendo todo esse crescimento, o Hospital da Unimed. Tudo que se espera ali é inevitável. A Mário Filho, a gente promoveu os estudos através do núcleo empresarial, em conjunto com a CIF e a Faculdade UDC de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia. Foram feitos através dos alunos, muitos estudos foram produzidos. A gente costuma dividir a Mário Filho em 3 pedaços, que é a região sul, aquela parte de cima que o canteiro central tem 40 metros, e permitiria uma atividade noturna e uma série de obras públicas ali, a fim de promover, por exemplo, espaço para pet, ciclovia, a questão de um portal, uma série de possibilidades ali que embelezaria, além de um paisagismo com viés turístico. Que a gente pensa na revitalização, modificar uma série de árvores na Mário Filho e também na Jules Rimet. Porque existe uma possibilidade de você plantar árvores de ipê das diversas cores que em 5, 10 anos transformaria a avenida numa das mais bonitas da cidade. Então, quando você pensa para daqui 5, 10 anos, muitas coisas são possíveis, coisas que nem dinheiro teria que gastar muito. Mas a revitalização da Mário Filho é importantíssima. Precisa ser feito. Buscamos agora, no projeto de revitalização da Avenida Brasil, foram 600 mil projetos, que é o próximo passo agora da Mário Filho. Estamos articulando para tentar obter através de emendas ou qualquer outro meio para poder fazer esse projeto, então. Que com esse projeto na mão, tudo pode acontecer depois. Então, o próximo passo agora da revitalização é fazer um projeto para a avenida, para poder contemplar esses estudos que foram feitos, para poder fazer essa avenida ser uma das avenidas mais bonitas da cidade. Você falou também sobre o SESI. Vou tecer um comentário aqui. Conversei bastante, temos conversado bastante com a prefeitura através de alguns secretários, especialmente, vou citar novamente aqui, o Edinardo, que é o secretário de Desenvolvimento e tem tido uma atenção muito importante conosco ali. Fazendo um excelente trabalho. Ele esteve aqui esses dias atrás, eu vi a reportagem, como uma pessoa muito séria, muito solícita, uma pessoa que está comprometida com o trabalho dela, e acredito que ele possa nos ajudar bastante lá. Então ele nos informou que vai haver uma retomada, inclusive naquela reportagem eu vi, vai haver uma retomada da prefeitura, e para poder fazer com que algumas coisas possam ser feitas lá, como a profissionalização do primeiro emprego e também do empresário. Também vai ter um espaço para a associação poder fazer as reuniões, como ele nos disse, e que talvez exista a possibilidade de haver algum tipo de atendimento da prefeitura, algum tipo de posto avançado, que certamente para as pessoas carentes, que o Morumbi tem muitas, poderia fazer muito sentido ao poder ter, por exemplo, um protocolo da prefeitura lá, o cartão único, que o cara tem que pagar o cartão único para ir no centro fazer. Podia ter um posto lá. Então, aquele prédio é um elefante branco no Morumbi, que é como se tivesse um elefante na sala, todo mundo vê, mas ninguém fala nada. Então, já passou da hora de que o Morumbi seja considerado como um bairro do tamanho que ele é, do tamanho de uma cidade. O Morumbi não tem coisas assim básicas. Nós não temos uma agência bancária do governo. Agora vai ter uma lotérica, mas ficou 1 ano sem lotérica. Aqui caberia 2, 3 lotéricas. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma ideia muito grande, bonita que me disseram, poderia ter, e já quase teve no passado, um cartório no Morumbi, o tabelionato de notas, uma extensão do cartório. Olha o tamanho que é o nosso bairro. Toda essa área, a região leste se desenvolvendo aqui, muito seria adequado para nós ter uma extensão do cartório. E isso aí são só 3 pontinhos que a gente está falando, 3 probleminhas, né? Precisamos pensar o desenvolvimento do Morumbi de uma maneira maior. E isso envolve uma série de medidas. Outra coisa que nós temos aqui também, ali no SESI, a localização, na frente do SESI tem um terreno vazio grande, que também não está lá. Era uma quadra antiga não lá, tem né? nada lá, está lá uns 800 metros quadrados, 1000 metros, lá não tem nada lá. Nós temos o ginásio na Mário Filho e temos o ginásio do SESI, um perto do outro. O ginásio do SESI quase não é utilizado para nada. Eles fizeram o CRAS ali agora do lado, ali tudo na mesma quadra, e tem aquele ginásio. Aquele ginásio,
precisa ser transformado num auditório. Nós não temos um local para apresentação artística aqui no bairro. Que cultura que pode ter? Se a gente não tem como nem ouvir uma apresentação, por exemplo, de um coral, até uma explicação da própria reunião da associação poderia ser feita num espaço como esse, no auditório. Fora os diversos tipos de apresentação cultural, artísticas, teatrais, que poderia haver no bairro, então, né? Então, o ginásio do SESI também precisa ser transformado e é algo que a gente entende possível e que estamos, inclusive, em tratativa com o secretário, que nos disse que é uma coisa muito possível de acontecer. Acompanharemos a retomada da prefeitura nos próximos dias do SESI e informaremos a população do bairro como é o nosso interesse de mostrar o que está acontecendo no bairro. E isso faz muito tempo que ninguém vem fazendo. E nós mostraremos que o Morumbi existe não só para os moradores, mas para a cidade toda de Foz do Iguaçu. Então, esses aí são só alguns pontos, né, que existem problemas. Mas existe um problema que está gritante ali também, que até a associação organizou uma reunião no dia 31 de outubro, se não me engano, e essa reunião tinha representantes da Caixa Econômica, da Foz Habita, do Centro de Zoonose, o CCZ, sim. Né? E qual que foi o principal motivo desse encontro? Então, um dos motivos da associação é promover o encontro dos órgãos públicos com a população. Precisamos discutir, porque é conversando que a gente vai se entender. Então, foi essa reunião, uma das várias reuniões que faremos, inclusive um dos objetivos da associação é promover uma reunião com o bairro todo, pelo menos a cada 2 meses, 6 reuniões por ano, com a prefeitura, com a participação da comunidade, com a participação dos órgãos públicos, para poder entender os pedidos coletivos que foram feitos, se andaram, se não andaram, o que está acontecendo. Não é só fazer o pedido coletivo, é também cobrar que aquilo lá aconteça. E vamos fazer essas reuniões. Uma das primeiras experiências que tivemos foi essa, inclusive de maneira adiantada, porque é muito grande o problema do Duque de Caxias abandonado há 10 anos lá. Virou um criador de escorpião, inclusive esse é um dos maiores da cidade. Tudo aberto, aquelas tampas de esgoto lá, uma série de medidas lá que foram... Daqui que a gente fez, a gente pediu para o CCZ dar uma olhada, porque a vizinhança reclamou que está uma infestação de escorpião nas casas. Doutor, assim, muitas pessoas não sabem o que aconteceu ali. O que aconteceu com esse residencial e por que está inabitável? Então, hoje o problema lá é o escorpião que estamos... O CCZ sugeriu diversas medidas para a Caixa Econômica para poder resolver aquilo lá, como limpeza. Tem 50 pneus lá dentro com vaso, um monte de criador possível de escorpião. O CCZ sugeriu essas medidas, vão ser cumpridas, porque é o problema mais latente. Mas ainda perdura o problema do que vai fazer com aquilo lá. Então, Mas por que ele não é habitável? Nós fizemos uma reunião com a Caixa Econômica porque houve um erro na construção. Foi errado lá, está comprometida a estrutura de alguns prédios, que fez com que foi interditado, foi condenado, tem que demolir. Tem que demolir. Então, nós conversávamos com o Foz Habita, fizemos algumas tratativas já, pelo núcleo de empresários aquela vez ainda, e agora culminou com temos que chamar a atenção da Caixa Econômica, que é quem administra o FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, que é o que administra aquele investimento lá. Então o Duque de Caxias foi construído de maneira errada, sem a fiscalização adequada, e segundo a Caixa nos informou nessa reunião, o único problema igual no Brasil. Não houve igual esse mais. Tanto que aquilo ali foi uma escola para que nunca mais acontecesse no Brasil. Mas nós temos aquele problema. Na legislação federal do FAR, não permite venda, porque não é esperado que isso aconteça. Então, o que vai acontecer? Ou, na reunião que tivemos, eles sugeriram para nós, ou a gente aguarda a modificação na lei para poder vender aquilo lá, ou a Caixa Econômica faz uma venda direta para algum interessado, que para nós da comunidade não é interessante, porque aquele terreno é muito importante para nós, da comunidade, tem que ser dada uma destinação de uma obra pública naquele lugar. Ou terceiro, a prefeitura requer isso, requer a área para usar. Só que a prefeitura não pode só pedir. E o FAR disse que está suscetível de entregar para a prefeitura, porque eles têm que cuidar, aquilo ali dá um gasto tremendo. Eles têm interesse em devolver. E aí eles fazem todo esse cuidado, manutenção, né? Fazem. A prefeitura,
não aceita de volta, porque a prefeitura não sabe o que fazer com aquilo lá. O Edinardo nos disse que existiria a intenção de fazer uma fazenda urbana, mas a comunidade gostaria que fosse feito um posto de saúde. Saúde, creche, escola. Veja só, do lado do Duque de Caxias, a prefeitura veio agora, mesmo com aquele problema do Duque de Caxias, veio e aprovou. No dia 23 de dezembro do ano passado, a prefeitura aprovou a construção de 2 novos residenciais. Que era a gestão antiga, né? Quando não tem associação, a prefeitura não sabe bem, como eu disse, no que investir no bairro. Nesses 2 loteamentos, 2 residenciais ao lado do Duque de Caxias, de nome Elis Regina, é outro nome, me recordo agora, Rita Lee. Os 2, a comunidade esperava que fosse feito um posto de saúde ali. Nunca aquilo ali, a comunidade nunca foi ouvida. Vieram e fizeram, porque não tinha associação de moradores. Quando eles colocaram a placa... Não tinha associação de moradores, vereador para defender. Quando colocaram a placa 4, 5 meses atrás, a população ficou muito transtornada. Reuniram um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas em uma semana quando colocaram a placa. Só que daí já tinha sido assinado. Quando fizeram aquilo ali, eles não colocaram nem um campinho, nem uma quadra no meio do residencial. Dividiram o residencial em 2. Famílias que irão 1.100 pessoas vão morar. Não tem uma quadra lá dentro. Tem uma cancha de areia de 80 metros quadrados. Você não pode só ter o apartamento e não ter um local para ir. Tem que ter um local comunitário dentro daquilo lá. O que eles fizeram? Dividiram em 2 residencial para não precisar fazer a quadra de esportes. No Duque de Caxias, do lado, que é aquele problema que eu falei inicialmente, poderia também ter uma quadra para consertar o erro de não ter colocado lá. Outro erro daquele residencial do lado do Duque de Caxias. Não foi feito um estudo de impacto da vizinhança. Hoje já falta 20, 30 vagas na creche. Imagina quando colocar mais 1.100 pessoas lá. Então o Duque de Caxias ele pode resolver os problemas do lado. Mas o que a comunidade espera é que seja feito alguma coisa, demolido aquilo ali, porque não pode deixar desse jeito mais. Então a reunião foi para qual é o caminho para poder resolver isso. A prefeitura diz que o problema é o resíduo do concreto, que tem que demolir aquele concreto. Tem que retirar. Tem que demolir, retirar e destinar para um lugar. A Caixa Econômica na reunião nos disse que tem um destino já para poder colocar. O entrave é o quê? É o transporte e a demolição. O Edinardo nos informou novamente, vou falar o nome do Edinardo, porque ele tem acompanhado muito conosco, não há uma máquina para demolir isso aqui em Foz. E a Caixa Econômica nos mostrou que tem 1, 2, 3 alvará de demolição lá já, esperando para demolir. E não se resolve. Então, qual que é o caminho? Precisamos reunir o pessoal do Foz Habita, reunir um representante do Foz Habita, do CCZ, por causa da infestação do escorpião, a ação de moradores e também a Caixa Econômica, os representantes que vieram, conversamos. Qual que é? Vamos marcar uma nova reunião, que são várias tratativas. É como se fosse uma escada. Toda vez você sobe um degrau. Vai demorar um pouco para chegar lá em cima, mas você já não está mais no começo. Você vai seguindo, vai aumentando as fases. O próximo passo agora. A sugestão que foi dada, a prefeitura vai ter que fazer um ofício, mas precisa ser feito os projetos para poder utilizar aquela obra, aquela área. Não é só pedir, não é só pedir a área. A prefeitura mostrou que o projeto não é o problema é demolir o concreto. Então, nós estamos tratando agora como que se vai resolver isso. Porque é necessário, não pode mais esperar, e a prefeitura precisa dar uma solução. Se não tem quem coloque uma máquina, se ninguém, na iniciativa privada não tem ninguém interesse, a prefeitura que promove, então, a aquisição dessa máquina para poder resolver isso aí. Tem que ser dada uma solução. Se o entrave é o entulho, a demolição, vamos falar sobre isso então. Essa máquina aí que você está falando é aquela máquina para triturar o concreto. Exatamente. Né? Porque pode ser feita a demolição, mas não tem como triturar o problema concreto. É o passivo ambiental que gera o concreto, vai gerar muito lá. E como eu disse, na Caixa Econômica nos disseram que nenhum imóvel no Brasil é assim. É só aquilo, porque não foi cuidado, não foi fiscalizado da maneira correta como que estava sendo feita a coisa. Então, foi uma escola para que não acontecessem mais, e diversos empreendimentos como esses são feitos todo ano no Brasil. E não aconteceu mais, porque foi preciso acontecer aquilo ali. O que falta é nós resolvermos aquilo ali. E a associação, um dos papéis dela é resolver isso através da conversa, do diálogo com a prefeitura e com outros órgãos públicos. Então aí nessa reunião a CCZ ela está na questão de saúde pública, né? É uma coisa mais emergencial. Sim. A Caixa Econômica ela está dando a segurança ali e cuidando do imóvel, e ela também está sinalizando a possibilidade de devolver para a prefeitura esse imóvel, né?
Doutor, vamos para outra parte. Nós falamos da Mário Filho, falamos do SESI, falamos do semáforo, falamos do Duque de Caxias agora, e vamos passar para a parte ambiental, a Jules Rimet. Então, assim, existe algumas propostas para um parque ambiental ali, né? Porque nós temos uma parte ali onde é o posto de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Jules Rimet, sobre a ciclovia, né? Porque eu acho que nós temos avenidas lindas no nosso bairro, só que são mal aproveitadas. Ela poderia ter uma beleza ainda maior, né? Com arborização, com jardins e também ciclovias. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Deixa eu corrigir você no negócio aqui. Pelo que eu pude entender, não seria bem um parque ambiental, mas seria um parque linear. A exemplo do Parque Remador, que é um lago com alguma vegetação em volta para poder preservar nascentes. Ali na Jules Rimet nós temos um local ali, um pouco para baixo do Caique, ali, do lado do posto de saúde, tem uma quadra inteira, que é uma quadra, um terreno público que tem ali 6 nascentes. Tem até nome as nascentes, Laércio. No bairro Morumbi não tem um local de lazer assim. Um lago, por exemplo, que qualquer cidadezinha pequenininha tem. Propiciar para a população um local agradável de lazer, para você poder passear com a família, ter um contato com a natureza, algum tipo de educação ambiental, é salutar para todos nós, é importante para todo mundo. E nós não temos nada nisso no bairro, nunca foi sequer discutido sobre isso. E eu acredito que ali caberia, nem é um projeto que dependeria de muito recurso. Bastaria, ali é fazer o lago no meio, que a água está ali, é fazer o buraco. Colocar uns pave, uns bancos e muita coisa poderia já acontecer já. Então não me parece ser uma coisa muito dispendiosa. O que nós da associação pretendemos? Pretendemos buscar emendas parlamentares, articulação para isso, para poder fazer um projeto ali. Entraremos com um pedido para poder fazer as bases georreferenciais daquele imóvel, para que seja iniciado isso pela prefeitura e qualquer eventual projeto que possa ser feito, seja utilizando as bases da prefeitura, daquele terreno, para poder sugerir isso, então. Iniciativas para poder fazer obra de meio ambiente, que ali não é só de lazer, tem a proteção do meio ambiente, são 6 nascentes que tem ali. Então, projetos assim, nem é só a prefeitura que tem interesse de realizar. Nós temos, por exemplo, a Itaipu, com interesse voltado muito grande a esse tipo de coisa. Basta a gente fazer uma maneira de ter o projeto. Ali também tem uma outra, além da questão do lazer, além da questão do meio ambiente, ali teria também uma importância muito grande, porque por ser um local de uma baixada ali, vem uma enxurrada da Canindé para baixo ali. E aquilo ali permitiria controlar essa enxurrada que tem. Existem muitas tecnologias das cidades esponjas que conseguem reter as enxurradas através de uma captação, de um represamento. Ali seria uma coisa importante que poderia ser feita. Uma chuva muito forte ali, ninguém passa exatamente. Ali. O Jardim, a Vila Borges sofre muito com aquilo ali. E ali poderia ser uma área de contenção, então, né? Então, de toda maneira que se olhe, aquilo ali precisa ser visto, precisa ser conversado sobre aquilo. É um terreno subaproveitado, talvez o maior terreno do Morumbi, e é a única floresta que a gente tem ali, algo similar a isso. Então, seria importante a gente conseguir fazer algo que até seria quase inacreditável se desse certo, porque a vontade política que a gente tem e o que é conversado sobre o Morumbi hoje é muito pouco. Do tamanho que nós somos, não somos considerados na decisão dos investimentos públicos, tanto municipal como estadual e federal. Precisamos dar voz a essa comunidade e a associação é a maneira correta de fazer. Sem querer me alongar muito, mas você falou também sobre a Jules Rimet, a ciclovia. Existe o interesse de criar um modal de transporte alternativo pelas ciclovias. Tanto a Jules Rimet como a Mário Filho, na revitalização, permitiria uma ciclovia no meio. A Mário Filho tem os problemas de estacionamento na diagonal, teria que ser estacionamento na horizontal, para poder abrir uma faixa de 1 metro, 1,5 metros, para poder fazer uma ciclovia. Arrumar aquelas árvores também, que também tem árvore totalmente inadequada ali, impedindo, inclusive, você andar na calçada. Árvores velhas que já estão num formato que não pode mais ser árvore de meio de rua, meio de avenida.
Na Ayrton Senna a situação é mais simples, porque não tem estacionamento na diagonal. Os empresários até pediram ano passado para o Fostrans, ano retrasado, A Júlia Cimé ali, a né? Júlia Zimé tivesse a estacionamento na diagonal para poder permitir que os empresários tivessem mais estacionamento na frente do imóvel. Mas o Fostrans negou, dizendo o seguinte: as avenidas modernas não comportam estacionamento no meio. Quando tem canteiro central disponível, é obra pública que tem que ter ali. Ciclovia e pista caminhada, que é o que nós pretendemos. Encher a Júlia Rimé de IP das diversas cores, talvez até por iniciativa da prefeitura ou até da ação de moradores, através da ação de moradores ali, começar algo assim, embelezar aquela avenida, transformar num paisagismo turístico e fazer a avenida ter... Eu, por exemplo, moro perto da avenida. Para mim seria legal poder ir com a minha filha andar numa ciclovia ali na Júlia Rimé, que salvo engano, ela tem 1,5 km. Ela permitiria uma ciclovia muito importante para nós ali. Então, a comunidade tem muito a ganhar com a associação, porque consegue ter voz às aspirações que um cidadão comum, Laércio, não consegue ter. Se você fizer um pedido de protocolo individual na prefeitura, infelizmente você é ignorado. Um pedido coletivo tende a ser mais difícil de descartar aquilo ali e ignorar, porque nós pretendemos representar muitas pessoas. E a própria maneira como a gente vai tratar os protocolos, em chamar a prefeitura para vir conversar conosco a cada 60 dias, tem que nos explicar por que anda, por que não anda o protocolo. Qual que é a expectativa? Venha ouvir a população. Faça-se conhecido, esclarecido e que as pessoas conheçam o que vocês estão fazendo. Se a associação conseguir isso, já é um passo importante já. Doutor, você fala muito sobre resgatar o associativismo. Como que você pretende estimular os moradores para terem uma participação maior, ser mais efetivo com a associação? Claro que a gente já destacou os problemas de antes, né? Muito tempo sem associação, né? Sem sede, mas o que você pretende fazer agora com a associação e o associativismo? Embora seja difícil recriar o associativismo no Morumbi, nós tentaremos incansavelmente, através de divulgar a transparência no nosso trabalho, para que a população possa saber o que a gente está fazendo. Utilizaremos as redes sociais e também um site que criaremos para poder criar um canal para que as pessoas possam contribuir com a associação. As pessoas poderão associar-se também à associação e participar de um grupo do WhatsApp que a gente informa tudo o que está fazendo. Criaremos também os canais de comunicação, como eu disse, no site, e as redes sociais, que é importantíssimo divulgar, até para poder fazer a opinião pública saber o que está sendo feito. Então, nós faremos os pedidos coletivos, divulgaremos, acompanharemos e cobraremos que aquilo ali aconteça. Informaremos a população, ao passo que faremos as reuniões também, numa espécie de audiência pública cada 60 dias, cada mês e meio, para que alguém da prefeitura venha conversar conosco sobre o que está acontecendo com aqueles pedidos coletivos. É importante acompanhar e divulgar para que as pessoas consigam entender o esforço da associação e o esforço da prefeitura também tentar resolver. Ou o contrário, que não há esforço algum. Nós diremos o que a prefeitura está fazendo por nós a partir de agora, Laércio. Seja positivo ou negativo. Gostaríamos muito de dizer que a prefeitura tem ouvido nós e buscaremos que isso aconteça. Contribuiremos com a prefeitura e todos os órgãos públicos para que a palavra desenvolvimento seja dita a todo momento quando disser a palavra Morumbi também. Perfeito. E falando nisso, né? Qual que é o olhar no horizonte que você tem na perspectiva de 5 a 10 anos? Que visão você tem do bairro? Olha, a gente acredita que com a associação seja possível pressionar a prefeitura, que é uma ferramenta de pressão legítima da sociedade. Uma vez que a sociedade civil organizada se organiza, ela tem uma voz importante ali. É uma ferramenta de pressão legítima, como eu disse, e temos todo o interesse de que isso, ao funcionar, consiga refletir em obras públicas, em investimento público feito de maneira correta. Eu fui na prefeitura esses dias atrás, eu escutei lá que a única coisa que tem prevista lá, além da questão
da Policlínica, que vai ser muito importante, que vai começar a construção agora em janeiro, já está no setor de compras, eu disse, inclusive é importante dizer sobre isso. O que existe a previsão é um campinho de futebol nos próximos 3 anos para fazer lá, além disso, no Morumbi. É muito pouco, é muito pouco. Nós precisamos conversar mais. Mas aí que está a importância de ter uma associação para expor os problemas, né? Vamos dizer tudo o que nós reunirmos de informação e exigiremos que alguma coisa seja feita e divulgaremos, que é o mais importante, é divulgar o que está sendo feito. Doutor, para encerrar, eu quero que você diga para o morador do Morumbi, né, que está nos assistindo agora, e por que ele deve acreditar novamente na Associação de Bairro dos Moradores do Morumbi? Bem, qual seria? Posso falar para a Câmara direto? Pode, fica à vontade. Você, morador do Morumbi, criamos essa alternativa, essa ferramenta coletiva que é a associação, divulgamos para que mais pessoas participassem. Não tivemos mais outra chapa, mas as pessoas que compõem nossa chapa são pessoas importantes, distintas. Temos em 13 pessoas na diretoria, criamos também um conselho. Toda pessoa que tem mais de 30, 40 anos pode participar da associação, não só como membro, mas como um conselheiro. Você pode também, através da rede social, pedir para participar do nosso grupo do WhatsApp, que vamos informando coisas todo dia sobre o que vai acontecendo. Por que você deveria participar da associação? Você pode contribuir com a sua palavra, que é importantíssimo nesse movimento que é um aprofundamento da democracia. Você conseguir dizer para a prefeitura o que você pensa. Porque a associação vai identificar os pedidos individuais de cada um e transformá-los eventualmente num pedido coletivo, para que a prefeitura possa vir conversar conosco nas reuniões que pretendemos ter com os órgãos públicos, para poder entender o que vai acontecer conosco. Entender quais são os investimentos públicos permite nós fazer com que a prefeitura e todos os órgãos públicos invistam da maneira correta, porque o recurso público ele é muito escasso e precisa ser investido da maneira certa. Doutor, aproveitando, falando sobre bairro, quero apresentar para quem está nos assistindo o Descubra Seu Bairro, né? Até a nossa capa foi uma matéria especial sobre o santo, né, do São Francisco, que ela fica bem no meio da Avenida Mário Filho. Então, nós temos a matéria sobre a eleição da associação, dando os destaques dos projetos da Associação de Moradores. Também quero convidar você, que é presidente de outras associações, que nós temos espaço para vocês. Por quê? Qual que é a intenção do Descubra Seu Bairro? Quando o bairro fala, a cidade toda escuta. Então, nós somos o porta-voz dos bairros para que todos possam expor os problemas, porque são vocês, moradores de cada bairro, que sabem o que está acontecendo na sua rua. Então nós estamos aqui à disposição de vocês. Vocês podem estar acessando nossas redes sociais, Descubra Seu Bairro, pode estar acessando o nosso site, que tem notícias da cidade toda, que é www.descubraseubairro.com.br. Então não esqueça também de curtir, né, a nossa entrevista de hoje, seguir e ativar o sininho no nosso canal e compartilhar com todo mundo. E, doutor Maurício, eu quero agradecer muito a sua participação. Acho que ficou bem explicado, ficou bem transparente, né, a exposição que vocês querem dar sobre o bairro que vocês estão representando, né? E são vários projetos aí que eu sei que não é fácil e não sai da noite para o dia, mas somente o propósito e ter uma associação ali representando o morador e o empresário dos bairros, você pode conseguir muita coisa. Doutor, muito obrigado e saiba que as portas estão abertas e sempre quando tiver uma demanda que quiser passar para os moradores, você pode utilizar esse veículo também. Sabe, Laércio, uma associação de moradores, ela pode ser muito mais importante que um vereador, porque ela consegue, sem o vínculo político, ela consegue fazer a população se sentir mais à vontade, de não depender de uma pessoa só, e sim de uma decisão colegiada daquela diretoria em apoiar a ideia individual de um morador que vem ali, achava legal que podia ter tido,
Por exemplo, tem um imóvel vazio, uma ideia do morador que pode dar uma ideia sobre como usar aquilo ali. Tudo vai ser avaliado, tudo vai ser estudado e uma vez que entendemos que é possível, vamos fazer os pedidos. E é para isso que serve uma associação, para fazer pedidos coletivos em nome dos moradores. Perfeito, então, doutor Maurício. Então, agradeço a todos vocês que estão nos assistindo e até a próxima.